espíritos santificados formam um lindo buquete flor, unindo nossos esforços numa só alma, num só ideal. Formamos o povo santo e vencemos o império do mal. Nossa doutrina perfeita, revelada pelo dom do primaz, nos reveste de fé e coragem, nos ensina a completa verdade. A disciplina que obedecemos por obra e graça do Consolador é a muralha que nos protege das artimanhas do tentador, a bandeira que desfraldamos no estandarte da verdade, tem a brancura do Espírito Santo, o emblema da santidade, a marcha deste povo apostólico, formada por mais de milhões de filhos de Deus, santificados em passos firmes, somos guiados por Jesus, pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, cantando nossas vitórias, marchamos seguros para a eterna glória no reino celestial. Como é bom ser desta igreja, ser apostólico. Como é bom ser de Deus, servindo ao Pai. Como é bom ser de Deus, de Jesus e do Consolador, é servir fielmente ao seu sucessor. Final
ser apostólico. Como é bom ser de Deus, servindo ao Pai. Como é bom ser de Deus, de Jesus e do Consolador. É servir fielmente ao seu sucessor. Como é bom ser do céu e nação da roça. É sublime e real, vida divina. Como é bom ser fiel, sincero e obediente, pertencendo ao reino do céu, já na vida presente. Como é bom ser de Deus e ter o amparo do Consolador. Precisa as
Prezados irmãos e irmãs, neste momento eu apresento a todos a minha saudação, cumprimentando carinhosamente a cada um dos senhores, das senhoras, jovens, crianças. Cumprimento com a paz do Senhor. Junto lhes desejo a bênção preciosa de Deus, o nosso glorioso Pai, as virtudes do Divino Espírito Santo, a bênção de nosso Senhor Jesus, de Maria Santíssima, nossa Santa Mãe, Rainha dos Céus, a bênção da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e a bênção, a companhia, a presença do Santo Profeta Irmão Aldo, que esteja em vossos corações e permaneça para todos sempre. Também elevo carinhosamente a minha saudação aos nossos queridos internautas, irmãos, familiares, que estão conectados neste canal da nossa sede. E digo-lhes que permaneçam, convidando que fiquem conectados em todo o transcorrer de nossa reunião, assistindo, ouvindo a mensagem, os hinos, com muita fé, que irei também suplicar em seu favor, aonde estiverem. Amados, sejam todos muito bem-vindos para mais essa grande oportunidade que o nosso Deus Criador, juntamente com o seu amado Filho Jesus, com a Santa Vó Rosa, com Maria Santíssima e o nosso profeta Irmão Aldo, nos concedeu de estarmos aqui, reunidos em família, para prestigiar este momento tão especial que eles nos concedem, de ouvir uma palavra, uma mensagem de paz, de ânimo, alimentando a nossa fé e mantendo sempre o nível de consagração a cada dia na perseverança, no conhecimento e a qualificação espiritual que esteja conosco. Mas para que isso aconteça, meus amados, eu convido a todos para a reverência, o silêncio, a consagração, o respeito, porque já nesse momento Deus ordenou santos e anjos para conosco estar aqui, neste templo. Então precisamos fazer a nossa parte. E espero que cada um dos meus irmãos dirigiram a esse templo com esse único e exclusivo objetivo, de receber dos céus tudo aquilo que necessitamos para os nossos dias vindouros. Não sabemos quantas lutas, quantos obstáculos nós temos que enfrentar, mas se nós estivermos firmes na fé, na confiança, adorando sempre e esperando dos céus, nós recebemos e vencemos tudo aquilo que há de vier em nossa vida. Então, amados, assim sendo, eu convido por gentileza a todos que puderem para ficarem em pé. Em sentido de oração, reverência, vamos suplicar a Deus, a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, a bênção e a unção para a nossa reunião desta noite. Ó bondoso e onipotente Deus, o eterno Pai, eu te louvo, te glorifico o teu santo e bendito nome. Reconhecido, querido Pai, do quanto o Senhor tem feito em favor de nós, o seu povo, da tua igreja, da nossa igreja, tem alcançado a cada um de nós a tua bênção, a tua proteção. A sua infinita misericórdia para com a humanidade e para com as pessoas, o Senhor tem operado grandes milagres. Elevo a gratidão, como junto com meus irmãos aqui presentes que estão fazendo as suas orações, que o Senhor Deus seja louvado, seja glorificado. Querido Pai Celestial, peço ao Senhor que estenda a sua mão sobre esse templo, abençoando-nos com a unção do seu divino Espírito Santo, consagrando esta reunião, que pedimos e esperamos do Senhor, que sejam enviados santos e anjos para conosco estar, e para ser distribuído as virtudes e as bênçãos do qual quanto nós precisamos. Jesus bendito, nosso divino Mestre, nós te adoramos, nós te veneramos, nós te glorificamos, querido Jesus.
reconhecido também do seu grande sacrifício que veio a esta terra através de um pequeno tempo. O Senhor transmitiu bons exemplos, bons ensinamentos, derramou o seu sangue precioso naquela horrenda cruz para nos dar a vida, a paz, a liberdade. E nós reconhecemos isso tudo, porque o Senhor novamente trouxe a oportunidade de termos uma vida feliz. Nós te agradecemos, querido Jesus. A Senhora Virgem Maria Santíssima, Santa Mãe Rainha dos Céus, que tudo fez e atendeu o grande pedido de nosso Deus e deu a luz ao menino Jesus. A Senhora faz parte, ó Virgem Maria, da salvação, da libertação, e está junto com o nosso Senhor Jesus nesta igreja, acolhendo, preparando, abençoando. Nós muito te adoramos. Santa Vó Rosa querida, Santo Profeta Irmão Aldo, neste momento eu elevo a nossa glorificação, a nossa exaltação, reconhecido por tudo que fizeste. A Senhora foi merecedora de ser o Espírito Consolador da promessa de nosso Senhor Jesus. Então, nos transmitiu a doutrina perfeita, a disciplina correta para a nossa vida nesta igreja, e juntamente com o seu sucessor, o Senhor Santo Irmão Aldo, nós te adoramos, te veneramos, te glorificamos, exaltamos o teu santo e bendito nome. Que o Senhor foi muito forte, lutou para a nossa igreja estar no nível que está hoje, e aqui nós muito felizes estamos neste caminho. Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, Jesus, neste momento eu peço a tua bênção, a tua unção, a tua direção, a tua inspiração para esta santa reunião a qual nós estamos iniciando. Tanto os trabalhos dos obreiros, pastores, diaconisas, coristas, músicos, regentes, e neste altar entrego nas tuas santas mãos. Usa-me como for preciso para transmitir a tua palavra, a tua mensagem aos corações, pois aqui estou sendo um instrumento em tuas santas mãos, e tudo estou fazendo em teu santo nome. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, Jesus, ó Virgem Maria, ó querido Deus, te entrego nas tuas santas mãos, declarando a nossa santa reunião iniciada. Amém. Vamos cantar o corinho de número 1, Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Sempre na verdade.
Vou ler nesse instante, irmãos, um depoimento de fé. Nossa irmã Hilda Maria Soares, residente em IP, no estado de São Paulo, assim testemunhou em sua carta de 8 de outubro de 2021, descrevendo assim: eu vinha me sentindo muito mal, fiz exames e deu anemia, e precisei tomar 2 bolsas de sangue, e através de outros exames e endoscopia, fui constatado um câncer já avançado. Porém, me entreguei nas mãos da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e passei a usar o óleo ungido com muita fé em meu corpo. E precisei passar por cirurgia com urgência e tratamento complementar. E quando ia fazer a quimioterapia, pedi a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em oração. E minha filha ligou para a sede apostólica pedindo orações em meu favor. E o tratamento ocorreu muito bem, e sarei. Não sinto mais nada. E fazendo acompanhamento, os exames confirmaram a minha cura. Estou curada desde o mês de março de 2020, voltei para este santo caminho, e estes santos me deram vida. Agradeço ao poder da Santa Vó Rosa, o nosso Espírito Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo, a Virgem Maria Santíssima, por este grande milagre que recebi. Assinado Hilda Maria Soares, resido em IP, no estado de São Paulo. Aqui está, irmãos, mais uma prova, um depoimento de fé muito belo, muito lindo, que a Santa Vó Rosa, que o Santo Irmão Aldo, que Jesus, o nosso Deus, Maria Santíssima, proporcionaram na vida de nossa irmã, então, recebendo a cura de um câncer.
desalento quer me dominar, tentando em meu coração desilusão e tristezas plantar. Então clamo por teu nome santo, peço que teu manto caia sobre mim, e logo sinto alívio, e o desalento tem que se extinguir. Quantas maravilhas Santa Avó Rosa, a Senhora nos traz, os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas vezes as dores fizeram o meu corpo tombar, quantos clamores precisei para a Senhora expressar. Então em meu coração senti tua unção a me amparar, e as dores foram embora, e só me resta agora para a Senhora cantar. Quantas maravilhas Santa Avó Rosa, a Senhora nos traz, os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas vezes a tua mão santa me segura e não me deixa cair. Quantas vezes a Senhora me escuta antes de eu pedir. É por isso que por tudo mais que tudo faz e ainda fará, que escrevi estas frases e canto assim para a Senhora adorar. Quantas maravilhas Santa Avó Rosa, a Senhora nos traz, os teus conselhos
tão gloriosos, só o bem nos faz. Quantas maravilhas, Santa Rosa, a Senhora nos traz. Os teus conselhos tão gloriosos, só o bem nos faz. Prezados irmãos e irmãs, prezados internautas, nesse momento nós vamos passar para a parte tão importante que é a palavra da doutrina. Palavra esta, irmãos, que a Santa Vó Rosa, com o Santo Profeta Irmão Aldo, com Jesus nosso Senhor, nos direciona uma palavra dando-nos o conhecimento, dando-nos entendimento, dando-nos reflexões, para que nós agregamos em nossos corações este aprendizado. Prepararemos o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser, para cada dia ser melhor, porque esse é o objetivo, a missão da Santa Vó Rosa, a missão do Santo Irmão Aldo, a missão de Jesus, preparar a todos os seus fiéis seguidores no conhecimento, no entendimento da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então eu convido a todos, com muita atenção, ouvir a palavra que vem dos céus aos nossos corações. Igreja Apostólica, santuário do nosso Deus entre nós. A nossa Igreja Apostólica irá comemorar em 10 de junho 68 anos desde quando passou a ser governada e dirigida pelos céus e por Jesus, nosso Senhor. Graças ao dom e às virtudes preciosas que a Santa Vó Rosa recebeu ao nascer de Deus o Pai e do seu Divino Espírito para uma missão que Jesus havia prometido aos seus apóstolos, que um dia enviaria o Espírito Consolador na forma de uma pessoa que seria preparada aqui na terra para esta importante missão de revelar a sua doutrina, restaurar a sua igreja e preparar um povo e santificá-lo para ser vitorioso sobre o pecado, para que possa herdar o reino dos céus. Portanto, povo apostólico, é com muito júbilo e reconhecimento pela existência de nossa igreja que com hinos de vitória glorificamos a Santa Vó Rosa pelo trabalho magnífico que ela realizou com Jesus durante 16 anos. Posteriormente, com a vitória desta santa gloriosa, como Espírito Consolador, se passaram mais 44 anos de vitória, durante os quais ela, a Santa Vó Rosa, usando o Santo Irmão Aldo como seu vaso precioso, representando o seu poder como sucessor no governo da igreja, preparando este povo para ser santificado e vitorioso sobre o pecado.
além de nos deixar preparados em conhecimentos, em verdade, do reino dos céus, sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus e a sua santa vontade. Desta maneira, é que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vêm realizando, agora espiritualmente, esta perfeita obra de salvação e de santificação entre o seu povo. Prezados irmãos, a Igreja Apostólica é verdadeiramente a Igreja de Jesus, do Consolador e do Supremo Pastor. É a Igreja do Reino dos Céus, que cumpre na terra toda a justiça de Deus. Bem-aventurados, prezados irmãos, a Igreja Apostólica é verdadeiramente a Igreja de Jesus e do Consolador e do Supremo Pastor. É a Igreja do Reino dos Céus, que cumpre na terra toda a justiça de Deus. Bem-aventurados são todos aqueles que assim creem e que por ela se santificam com fé firme e verdadeira, confiantes de que a Santa Vó Rosa com Jesus Nosso Senhor, com a Virgem Maria Santíssima, com o Santo Irmão Aldo e com a proteção de todo o poder celestial, ganharemos a última vitória, quando então a Igreja será levada aos céus e apresentada a Deus, o nosso Pai, como aquela que venceu pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício do Santo Consolador e com a graça e amparo de Maria Santíssima, com o ministério do Santo Irmão Aldo, pastor do rebanho de Jesus, e com a cooperação de todos os santos e anjos do poder celestial. Estimados irmãos, a Santa Vó Rosa, com Jesus, o nosso Senhor, com Maria Santíssima e com o Santo Irmão Aldo, são a coluna que sustenta a nossa Igreja. O povo apostólico precisa manter-se firme na obediência, na consagração, na confiança e fé, pois nada pode ser abalado pelo desânimo, nem pela dúvida e tampouco pelo medo. Nada deste mundo deve ter qualquer influência ou abalar a fé e a convicção do apostólico que realmente quer chegar vitorioso até o fim de sua jornada e receber a coroa de glória que foi prometida por Jesus ao povo vencedor. Certa vez o apóstolo São Paulo falou aos apostólicos do seu tempo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nosso Santo Irmão Aldo assim se expressou em mensagem deste boletim ao povo apostólico nos dias que esteve entre nós. Se Jesus nosso Senhor, a Santa Vó Rosa e Maria Santíssima, e eu, Irmão Aldo, somos a coluna de nossa Igreja, quem será contra nós? Estes santos de Deus são a garantia de que nada neste mundo poderá nos vencer. Inclusive porque no tempo determinado pelo Pai, será cumprido o que a Santa Vó Rosa profetizou quando ainda estava em seu corpo físico, e afirmou que esta Igreja chegará ao fim vitoriosa e alcançará de Deus toda a glória e poder. O aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica deve ser comemorado na sede e em todas as congregações com muito júbilo e gratidão aos céus. Pelas vitórias da Igreja e do povo apostólico também, com reconhecimento pelas grandes bênçãos que o nosso povo tem alcançado ao longo desses anos, graças ao ministério glorioso da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo e a existência da Igreja Apostólica que anuncia a mensagem esclarecedora do Reino dos Céus, que convence, livra as pessoas de bem, dos erros, dos vícios,
dos maus costumes, de todo o engano doutrinário e do fanatismo. Fujam das ilusões deste mundo e de toda a cobiça, não se iludam com nada e sejam firmes na fé e no amor pela igreja. Cumpram o seu ministério de servo do Consolador com amor e dedicação. A Santa Vó Rosa é o grande espírito vencedor. E assim como ela fez do Santo Irmão Aldo vitorioso, ela fará com todos aqueles que são fiéis e obedientes à doutrina e disciplina de nossa igreja, a fim de que sejam também vitoriosos e alcancem o reino dos céus para todo sempre. Parabéns à Santa Vó Rosa, parabéns à Igreja Apostólica, por mais um ano de vitória, que a cada aniversário a sua vitória e o seu poder sejam ainda maiores entre as nações da terra, para a honra e glória de Deus o Pai, e Senhor de nossa alma, e de todos os seus santos. Prezados irmãos, 10 de junho é uma data muito especial. Data essa, irmãos, que deve ser comemorado com muita alegria, dedicação, respeito. Ter em nossas mentes, irmãos, em nossos corações, uma reflexão. Porque, irmãos, iniciou-se um novo período entre os céus e a terra, a partir desta data, quando nasceu aquela bela menina. Irmãos, qual é o significado desse período? Nós entendemos, amados, diante das palavras das Sagradas Escrituras, que Jesus, ele teve um tempo bem considerável, ou seja, um tempo longo, até poder realizar a sua promessa. Vejamos, irmãos, que nesse meio tempo, que não foi pequeno não, quanto sofrimento, quantas pessoas nasceram, cresceram, esperando pela promessa de Jesus, que se realizasse naqueles povos, que Jesus voltasse à terra, e então não foi possível. Amados, sabemos que Jesus, nosso Senhor, ele até tentou fazer o Consolador na Virgem Maria Santíssima, mas naquela época as mulheres não eram aceitas. Jesus tentou fazer dos santos apóstolos, e por circunstâncias da vida não o pôde, porque mesmo diante da santidade, da consagração, eles não tinham tudo o que era necessário em uma pessoa para ser o Espírito Consolador. E o tempo se passou, e as pessoas viveram em um período, como lhes falei, bem considerável, diante de lutas, de sofrimentos, porque eles não tinham uma doutrina clara, não tinham o conhecimento do verdadeiro Evangelho de Jesus. Até mesmo eles eram tementes a Deus, mas viviam num caminho diferente, com falsas doutrinas, diante de falsos doutrinadores, ensinando de uma maneira diferente, porque essa doutrina, esses esclarecimentos de uma vida feliz, a doutrina que nós temos em nossa igreja, e a disciplina correta de como deve viver o verdadeiro Filho de Deus, somente foi aberta após Jesus poder, então, formar o outro Consolador e restaurar a sua igreja. Então vemos, irmãos, a essência, o significado, a grandeza, o quanto nós precisamos, irmãos, de
agradecer, de ter essa gratidão do mais profundo de nossos corações por nós pertencer a este santo caminho. E é por isso que nós devemos de comemorar com muito júbilo, com muita gratidão, porque essa data, irmãos, responde àquilo que Jesus precisava. Sabemos que a Santa Avó Rosa, ela nasceu dotada de dons e de virtudes, pessoa essa predestinada para ser o Espírito Consolador. Mas ela teve o seu período de vida, a sua infância, a sua adolescência, a sua vida. E lá foi bem além, irmãos, acima dos 60 anos que, então Jesus se revelou a ela. Vejam, irmãos, que tudo é no tempo de Deus, é no tempo de Jesus. Eles determinam. E a nossa igreja, irmãos, foi restaurada. Nos meados de 1954, deu-se início à nova oportunidade de salvação. Onde que Jesus, revelando a Santa Voz, tudo o que era preciso ensinar ao povo sobre a doutrina, ensinar a crer nos santos e ensinar a viver dentro da disciplina, para que realmente fosse restaurada a sua igreja primitiva, a igreja apostólica de Jesus, e então formasse o santuário de Deus entre nós, aqui na terra. Porque Deus não habita, irmãos, em meio a um povo corrompido, de pecado, de ilusão, de vício, de vive de qualquer jeito. A presença do Espírito Santo não está em qualquer pessoa, não. Como muitas pessoas falam, como muitas pessoas declaram ser dotado do Espírito Santo, bem claro, nós não estamos confrontando com a fé de ninguém, e bem pelo contrário, respeitamos porque queremos ser respeitados. Mas a verdade está aqui. Para que Deus esteja com as virtudes, com a unção do seu Divino Espírito Santo sobre o povo, sobre as pessoas, as quais precisam ser santificadas. E foi por isso que Jesus preparou a Santa Avó Rosa, orientou a ela para que desse início. E foi quando ela, então, usando o nosso bispo Eurico e a missionária Odete, então transmitisse essas novas cláusulas, essa mudança, para que o povo seguisse. Era a orientação de Jesus. E foi ali que se iniciou a nova era, a era do Consolador, o tempo da regeneração. Abriu-se novamente o Evangelho de Jesus e a nova oportunidade de salvação, dando a todos, a quantos vierem aceitar. Então vemos, irmãos, que nasceu a Igreja Apostólica exatamente no mês de junho, próximo à data de 10 de junho do nascimento da Santa Avó Rosa. Então por isso, irmãos, nós precisamos de comemorar e precisamos entender, porque não é somente, nós estamos preparando aqui para muito próximo de comemorar mais uma festa 10 de junho, vir à igreja, cantar, louvar, mas não é só isso, não basta. Nós somos, irmãos, o povo, a igreja apostólica. Nós somos componentes do rebanho do pastor por excelência, que é o nosso santo irmão Aldo. Jesus prometeu que ele envia o Espírito Consolador e formaria um só rebanho e um só pastor. Esse pastor seria um orientador, doutrinador, que passasse então
todos os requisitos de Deus, de Jesus, ensinasse, esclarecesse, e então que esse rebanho seguisse o mesmo caminho, a mesma direção, a mesma fé. Porque sabemos que quando se fala em rebanho, quando se fala em um só pastor, todos devem seguir a ele. Ele orienta, ele fala, ele mostra e todos devem seguir a ele. Então, a mesma fé, mesmo espírito, mesmo amor, mesma consideração, mesma união. Então, amados, aqui está a igreja apostólica de nosso Senhor Jesus. Aqui está a igreja primitiva. Aqui está a oportunidade que Deus, o nosso Pai, com seu infinito amor, a criatura humana, mesmo diante da corrupção, da rejeição, Ele teve amor e enviou seu próprio Filho. Mesmo sendo rejeitado e pregado naquela horrenda cruz, mas Deus não os abandonou. E nós vemos, irmãos, que da mesma forma a Santa Avó também passou por essas dificuldades, por essa rejeição, o Santo Irmão Aldo também. E digo-lhes que todos aqueles que trabalhar fielmente em prol da salvação, no comando, para ajudar as pessoas, serão sim apedrejados, rejeitados, porque o inimigo, ele não quer ver o progresso, ele não quer ver a obra de Deus fluir na terra. Ele era um anjo de luz, ele foi expulso, e aqui ele formou o seu reino, o reino de trevas. Então, irmãos, como fala nessa mensagem, a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, com Jesus e com o Santo Irmão Aldo, são a coluna que sustenta a nossa igreja. Os quatro, protegendo, cuidando, orientando. Mas agora, irmãos, o povo apostólico precisa manter-se firme na obediência. Acolher, irmãos, a palavra da doutrina, não rejeitar a palavra, porque a palavra que é pregada, que é ensinada nesta igreja, é palavra de Deus, é palavra dos céus. Não duvidar das coisas de Deus, não rejeitar as coisas de Deus, procurar a consagração, valorizar as reuniões. Quando nós destinamos, irmãos, a dirigir ao nosso templo, nós recebemos uma grande oportunidade, e todos nós sabemos que os anjos travam uma luta muito grande contra o mal para trazer cada um de nós até aqui. E eles fazem de tudo para impedir a nossa vinda à igreja, ao templo de Deus. Então, quando nós viemos aqui, irmãos, nós precisamos de estar com muito respeito, com muita gratidão, dedicado, irmãos, a aproveitar o máximo possível, porque se algo que está sendo dirigido para a melhoria da nossa vida e nós não der ouvido ou deixar se passar por despercebidos, às vezes está intertido ali olhando o celular, ou às vezes a mente está lá longe, o corpo só que está ali, vai se fazer falta. Então essa dedicação, irmãos, precisa de cada um de nós, porque a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, Jesus, os santos e anjos, eles dão a oportunidade, porque nós precisamos vir aqui aprender, e precisamos vir aqui e dar valor a esse aprendizado. Não só vir para cantar, para tocar, mas sim, irmãos, servir com muito amor, dedicação, porque a tua mensagem, o teu dom, foi eles que concederam.
para motivar na fé de todos, e através do seu hino, do seu cântico, da sua música, tem trazido tantas criaturas para a igreja. Então cada um faz a sua parte. Obreiros, diaconisas, servir com muito amor, dedicação, não deixar que o desânimo tome conta, como tem acontecido em alguns casos. Mas alimentar o primeiro amor foi quando nós sentimos em nosso coração de pedir para servir um ministério. Ficávamos ansiosos para ser nomeado. E no passar do tempo, esfria. Essa dedicação, irmãos, precisa ser, a Santa Avó precisa de nós. Ela quer de nós. A disciplina de nossa igreja, irmãos, muitos não gostam que fale, essa é a palavra. Mas nós temos que falar, irmãos. A Santa Avó e o irmão Aldo quer que nós fale. Porque essa perfeição da igreja, ela não pode, irmãos, se abrir, não pode fracassar, como muitos pensam. A doutrina e a disciplina andam junto. Irmãos, não adianta nós termos uma igreja com ensinamentos doutrinários e nós não termos a perfeição como verdadeiros filhos de Deus, a sua semelhança. Então é necessário. A disciplina, irmãos, não é tão somente para vir aqui à igreja, mas também para o trabalho e para em casa. Porque muitas pessoas usam a disciplina como um uniforme. Quando chega o dia de ir para a igreja, você veste bonitinho e vai para a igreja. Mas quando está no lar, muitas vezes está daquele jeito. Quando está junto lá no trabalho, na escola, na sociedade, tem vergonha. Isso acontece, irmãos, é verídico. E a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, Jesus, o nosso Deus, ele entristece muito com isso. Porque eles lutaram por isso. E eles lutam por isso. E quando um desobediente segue essa maneira, irmãos, quem se alegra é o inimigo. É o inimigo, ele fica sorrindo, todo felizão. Porque ele está conquistando. Ele não está obedecendo à palavra do Aldo. Não está obedecendo a palavra de Jesus. Não está obedecendo a palavra de Deus. Ele está seguindo a mim. Então não vamos dar essa alegria a ele, porque quando nós damos alegria a ele, ele se aproxima. A nossa igreja, irmãos, ela precisa seguir com perfeição. E essa perfeição, eu, o Senhor, a senhora, vocês jovens, todos os fiéis precisam levar pulso firme. Porque nós comemorarmos, irmãos, essa data, é comemorarmos com a certeza que nós estamos levando essa missão perfeita. E cada um de nós somos componentes, somos discípulos de Jesus, somos responsáveis. Porque nós, irmãos, são 68 anos de existência desta igreja. Muitos nasceram nesta igreja e já estão aí com seus 68 anos. Muitos vieram a conhecer. Vejam, irmãos, que é uma vida de ensinamentos. E desde o início, a doutrina dessa igreja foi dessa forma, a disciplina da igreja foi dessa forma e vai ser até o fim. A união do povo, irmãos, uma palavra, uma virtude tão especial que o Santo Irmão Aldo sempre pedia, firmeza para o povo apostólico. União, amor, reconhecimento, valor. E nós precisamos, irmãos, ser unidos. Precisamos sim. Ministério, obreiros, diaconisas, pregadores, pastores, junto com o conselho. Todos unidos. Porque nós estamos indo todos para o mesmo caminho. Nós somos todos um só rebanho. Agora, se nós começarmos, irmãos, um puxar para um lado, outro puxar para o outro, rejeitar a pregação do pastor fulano, porque assim assado, rejeitar o conselho porque não está fazendo certo, colocar desconfiança, rejeitar o trabalho da diaconisa,
porque não está limpando, não está ajudando, ou porque o obreiro não está vindo servir. Irmãos, o nosso ministério, a nossa dedicação é do nosso interior. Nós precisamos fazer o nosso. Precisamos fazer o nosso. Fazer acontecer. Porque cada um de nós recebemos uma missão. E a missão que nós recebemos não é o meu irmão que vai fazer a minha, é eu. É o Senhor, é a senhora, é vocês jovens. Então nós precisamos seguir unidos, irmãos. É esse presente que a Santa Avó merece da igreja, do povo. É esse presente que Jesus merece. É esse presente que Deus, é esse presente que o Santo Irmão Aldo, nosso pastor que está à nossa frente. Irmãos, se nós não fôssemos orientados pela Santa Avó, pelo Santo Irmão Aldo, não fosse inspirado, a nossa igreja já tinha ido à ruína. Mas não, a nossa igreja a cada dia cresce mais. Então, irmãos, ninguém é obrigado a permanecer se não está satisfeito. Essa é uma palavra que o Santo Irmão Aldo deixou descrito em um boletim. Que desse valor nos ensinamentos dele, na doutrina, na disciplina, e então os que não tivessem contente poderiam sair. Mas esse não é o desejo do Santo Irmão Aldo, que saiam. Mas também não são obrigados a permanecer. Jesus, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Maria Santíssima, eles lutam para segurar. Vem, meu filho, vem. Eles não empurram a ninguém para o abismo. Mas infelizmente tem pessoas que procuram. Estão vendo o perigo, estão vendo que estão caminhando por um caminho errado, totalmente de direção errada, diferente da direção que é do povo feliz, do povo de Deus. Mas infelizmente não estão cegos, dormindo. Então, amados irmãos, essa é a palavra que a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo dirigem aos nossos corações. Vamos seguir avante, irmãos, firmes, contente, fazer o nosso melhor, porque nós somos o povo vencedor, a igreja vencedora, e nós vamos vencer em tudo. Venha o que vier, irmãos, porque nós temos quem nos proteja, nós temos quem nos guarda, nós temos quem nos orienta. É só ouvi-la. E assim nós vamos prosseguir com a nossa igreja, santa, pura, porque a igreja apostólica é o santuário de Deus na terra. É o santuário de Deus. Irmãos, e sabemos, santuário é um lugar sagrado. Como falei, Deus não habita em meio a um povo corrompido, um povo desobediente. Mas Ele habita, sim, em meio a um povo que valoriza, que segue os seus mandamentos, que acata a sua palavra com amor, que vive a disciplina com amor e que não confronta. Porque não resolve mesmo. Confrontar a Deus, o prejuízo é de quem confrontar. Tudo aquilo, irmãos, que nós fazer, viver, realizar aqui nesta terra, em nossa vida, nosso corpo, nós vamos ter uma prestação de contas com o nosso Deus. Dessa prestação de contas, irmãos, ninguém escapa. Então é melhor, né? Seguir da melhor forma possível. Se há algo para nós melhorarmos em nossa vida, no nosso ser, no nosso modo de pensar, de agir, de falar, de tratar as pessoas, no valor da reunião, no valor dos mensageiros que estão espalhados pelo país, levando com muito amor a palavra do Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, valorizar a direção que está lutando, transparente, buscando a cada dia a melhoria. Irmãos, isso tudo é necessário que nós se abraçamos e prosseguimos a nossa caminhada.
E tenham certeza que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo irão ficar muito felizes nessa comemoração de mais um ano de vitória da Igreja na Terra. Então, amados, guardem essa mensagem, essas palavras em vossos corações. Vamos seguir avante, positivo, motivado. E não vamos deixar que nada desse mundo venha influenciar a nossa trajetória, a nossa vida. E assim sendo, tenho certeza que a bênção preciosa de Deus e todos os santos estará com o Senhor, com a senhora, vocês jovens, e a presença de um anjo a lhe proteger estará sempre. Vamos ouvir, irmãos, agora um hino a ser apresentado pelo coral, intitulado O Símbolo do Amor. Recebemos
Muito bom, irmãos, muito lindo. Amados, eu não posso encerrar a reunião sem nós cantarmos o corinho de número 60. A Santa Voz e o Santo Irmão Alto tocou na minha mente para nós cantarmos esse hino. E eu convido toda a igreja para ficarem em pé. Vamos cantar o corinho de número 60. Avante, avante, ó Filho de Deus. Vamos cantar, irmãos, todos juntos, firmes, com voz forte. Eles querem que nós cante, vamos cantar. Avante, avante, ó Filho de Deus, avante sem nunca esmorecer, para sempre com Deus, todo mal vencer. Coragem, coragem, para obedecer, e o amor sincero por Jesus, pois a timidez faz esmorecer, mas o amor sincero me ajuda a vencer. Muito bom, meus irmãos. É com essa força, essa coragem que a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo precisa da igreja. Prosseguir avante, avante para frente. Amados, chegamos ao término de nossa santa reunião. E tenho certeza que a Santa Voz e o Irmão Aldo, Jesus, Maria Santíssima, Deus e todos os santos estão muito felizes com a presença, com o carinho de todos os irmãos. E eu, como pastor da igreja, agradeço de coração pela presença de todo o povo apostólico, pelo ministério aqui presente de pastores, obreiros, diaconis, a apresentação maravilhosa desse coral, hinos perfeitos que embelezam, que motivam através da seu cântico. É uma pregação, é uma mensagem. Agradeço aos nossos queridos internautas, irmãos, que ficaram conectados conosco, acompanhando esta reunião. A Santa Voz e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente o Senhor, a Senhora, vocês que estão nos assistindo, aonde estiverem conectados neste canal. Muito obrigado, de coração. Amado, sentido de oração, vamos finalizar a nossa reunião com gratidão. Graças te damos, Senhor Deus, ó Pai Todo-Poderoso. Graças te damos, Jesus, nosso divino Mestre e Salvador. Graças te damos, ó Virgem Maria. Graças te damos, Santa Vó Rosa. Graças te damos, ó querido profeta, irmão Aldo. Porque esse é um momento tão especial, de alegria, de gozo, de contentamento, que o Senhor, a Senhora, tem proporcionado em nossa vida, nesta noite, deste domingo, e preparou uma palavra de motivação, de fé, para dirigir a nós, abrir a nossa mente, fazer refletir, valorizar esta igreja, esse santo caminho, e ser verdadeiramente pertencente deste rebanho, ó Santo Irmão Aldo, que o Senhor nos orienta, nos conduz, nos dirige. Muitas graças te damos. Neste momento, seus filhos aqui presentes, os nossos irmãos internautas que estão em seus lares, estão fazendo as suas orações, as suas súplicas, e também elevando a gratidão por tudo que tem recebido de ti, do Senhor, da Senhora. Peço que ouça as orações de cada um dos seus filhos. E distribui, diante do merecimento, a bênção, a preciosa, a unção, querido Deus e Pai, do seu Divino Espírito Santo, sobre tudo aquilo que eles precisam, na saúde, na família, no seu relacionamento, com seus filhos, entre casais, no trabalho, no desenvolvimento de tudo aquilo que precisam para a sua vida. São diferentes os pedidos, mas cabe ao conhecimento da Senhora e do Senhor Santo Irmão Aldo, e possa abençoá-la a todos. Ó Santa Vó, Santo Irmão Aldo, dirijo esse pedido em favor dos ouvintes da Hora Milagrosa, de muitos de nossos irmãos que têm, muitas vezes, uma só reunião por mês, e que muito felizes ficam
receber uma palavra da Senhora e do Senhor, eu lembro deles e entrego nas tuas santas mãos. Muitas pessoas que estão recebendo a tua mensagem, embora não estão seguindo os requisitos principais e essenciais, mas estão aceitando a tua palavra. Ó Santa Avó, querido irmão Aldo, ó Jesus, abençoe e cuida deles. Nessa caixa de pedido de oração foi depositado nomes, não sei o que eles pedem, estão passando, mas eu entrego nas tuas santas mãos, ó vó, Santo irmão Aldo, Jesus, tome conta, diante do merecimento deles, realize tudo aquilo que eles almejam e que precisam. Que a Senhora faça, ó Santa Avó, Santo irmão Aldo, da tua vontade. Prezados irmãos e irmãs, queridos prezados internautas, irmãos e familiares, amigos, todos recebam nesse momento, com muita fé e sinceridade, a bênção preciosa de Deus, o nosso Pai, a unção do seu Divino Espírito Santo, a bênção, a proteção de Jesus Cristo, nosso Senhor, a bênção, a companhia, a proteção da Virgem Maria Santíssima, a Santa Mãe Rainha dos Céus, a bênção, a companhia, a proteção da Santa Avó Rosa como Espírito Consolador, e a bênção, a proteção e a companhia do Santo Profeta Irmão Aldo, bem como de todos os santos e anjos que foram destinados por Deus para estar aqui, abençoando a todos. Que essa bênção recaia sobre todos, recebam com muito amor e carinho. Tenha um bom retorno ao seu lar, uma boa noite de descanso, na proteção do anjo da guarda, do nosso Santo Irmão Aldo, da Santa Avó Rosa, e que amanhã possam todos iniciar uma feliz semana de trabalho, de paz, de alegria e de felicidade. Amém.